Na terça-feira, 24 de março de 2026, o homem responsável pelo bloqueio do Estreito de Hormuz postou uma ameaça no X. Alireza Tangsiri, um contra-almirante da Guarda Revolucionária Iraniana, o mesmo que havia declarado que perseguiria os Estados Unidos até o Golfo do México, escreveu que qualquer navio que quisesse passar pelo estreito precisava de total coordenação com a autoridade marítima iraniana. 48 horas depois, Israel anunciou que ele havia sido neutralizado, mas a história do que aconteceu nessas 48 horas e nas semanas antes delas é muito maior do que uma única operação. Nos últimos meses, o Irã construiu o que muitos analistas chamavam de fortaleza, bunkers escavados em montanhas costeiras, lançadores de mísseis que desapareciam em túneis, centenas de lanchas armadas e um arsenal capaz de cobrir cada metro do estreito mais estratégico do planeta. O tráfego de navios caiu 97%. 40 mil marinheiros ficaram presos no mar. O petróleo disparou para $126 o barril. O mundo inteiro esperava para ver se alguém conseguia abrir aquela passagem de volta. E os Estados Unidos chegaram com ferramentas que o Irã não havia calculado. Neste vídeo, vamos mostrar exatamente o que foi construído, exatamente o que foi usado para destruir e por que o que os Estados Unidos fizeram aqui é uma demonstração de capacidade militar que o mundo não havia visto em décadas, né? Mas tem algo mais. Quando esse vídeo acabar, você vai enxergar conflitos geopolíticos de um jeito diferente, porque o que aconteceu aqui não é só sobre o Irã, é sobre uma descoberta que nenhum regime no mundo vai esquecer. Para entender o que os Estados Unidos tiveram que enfrentar, você precisa primeiro entender o que o Irã construiu. Durante anos, Teherã transformou a costa do Estreito de Hormuz em uma das regiões mais militarizadas do planeta. Não foi por acaso. O estreito tem apenas 34 quilômetros de largura no ponto mais estreito. Qualquer navio que queira sair do Golfo Pérsico precisa atravessar esse corredor. E o Irã sabia exatamente qual era o valor disso, né? Então o regime montou uma defesa com 4 camadas sobrepostas. A primeira camada eram os mísseis, não lançadores convencionais em posições fixas que qualquer satélite consegue identificar. O Irã instalou baterias de mísseis antinavio dentro de bunkers escavados diretamente nas montanhas costeiras. Os lançadores ficavam dentro de túneis, abriam, disparavam e voltavam a se esconder na rocha. Os mísseis Noor, Qader e o temido Abu Mahdi cobriam o estreito inteiro com alcances que iam de 20 até mais de 600 quilômetros. O navio podia ser atacado antes mesmo de entrar no estreito, durante a travessia e até depois de sair. Mas o Irã não parou aí. A segunda camada era a chamada Frota Mosquito. Centenas de lanchas rápidas, ágeis, armadas com mísseis, torpedos e explosivos, projetadas especificamente para as águas rasas e cheias de ilhas do Golfo Pérsico. Cada uma ataca e some antes de um navio de guerra conseguir responder. Com centenas operando ao mesmo tempo, o problema fica quase impossível de resolver. A terceira camada eram as minas e os drones. O Irã plantou minas navais no estreito, um arsenal estimado de 5 a 6 mil unidades de diferentes tipos. E os drones kamikaze completavam o quadro. Alguns disfarçados de barcos de pesca comuns, chegando perto dos alvos sem ser detectados. Um desses drones atingiu um petroleiro no início de março. Um marinheiro indiano morreu. A quarta camada era invisível, mas tão eficaz quanto as outras. O Irã ativou interferência massiva de GPS em toda a região. Em menos de 24 horas, mais de 1.000 navios relataram perda ou distorção do sinal. Os capitães olhavam para os sistemas de navegação e viam posições impossíveis, navios sobre terra firme, sobre aeroportos, informações que não existiam. Em um estreito de 34 quilômetros de largura, navegar sem GPS é navegar às cegas. Um oficial de navegação relatou a Bloomberg que cruzou o Golfo de Omã guiado apenas pelo radar, enquanto via pelo vidro de estibordo o terminal de Fujairah em chamas no horizonte e caças passando em alta velocidade acima do navio.
Mas o Irã tinha ainda uma quinta camada, uma que não disparou um único tiro. E foi talvez a mais eficaz de todas. Tente adivinhar. Não foram os mísseis, não foram as minas, não foram os drones. Quando o conflito começou, as maiores seguradoras marítimas do mundo, e que cobrem 90% de todos os navios que navegam nos oceanos, cancelaram a cobertura de risco de guerra para o Estreito de Hormuz. Nenhum armador do planeta manda um navio sem seguro. O estreito acabou se fechando sozinho. O Irã aprendeu que, para travar o maior corredor de petróleo do mundo, às vezes basta fazer uma ligação para Londres, O resultado foi imediato. Antes da guerra, mais de 130 navios atravessavam o estreito todos os dias. Em março de 2026, esse número caiu para praticamente zero. Apenas 21 navios conseguiram cruzar durante o mês inteiro. Para ter uma ideia do que isso significa, é como se o maior porto do mundo fechasse e reabrisse para receber apenas um navio a cada dia e meio. Cerca de 3.200 embarcações ficaram presas esperando dos dois lados. Com elas, até 40 mil marinheiros. Um desses marinheiros era um jovem indiano em sua primeira viagem, preso numa embarcação ao largo do Iraque sem água suficiente a bordo, vendo o horizonte iluminado pelos incêndios ao longe. Ele contou à imprensa que não voltaria ao mar depois do que viveu, que era sua primeira viagem e que queria apenas ir para casa. E enquanto isso, o mundo pagava a conta. O petróleo saltou de 73 para 126 dólares o barril. O Japão entrou em racionamento de energia. Nos postos dos Estados Unidos, a gasolina subiu 30% em menos de 3 semanas. O Irã havia construído uma fortaleza e acreditava que ninguém conseguiria derrubá-la. Mas os Estados Unidos já tinham a resposta preparada e atacou camada por camada. A primeira camada a ser destruída era a mais difícil: os bunkers de mísseis. Destruir lançadores convencionais é relativamente simples. Você identifica a posição, lança uma bomba guiada e o alvo some. Mas os lançadores iranianos viviam dentro de túneis escavados em rocha maciça no interior de montanhas costeiras. Bombas comuns não chegavam lá dentro. Mísseis de cruzeiro não tinham penetração suficiente. Os Estados Unidos precisavam de algo diferente. E tinham. No dia 17 de março de 2026, bombardeiros B-1B Lancer decolaram da base aérea de RAF Fairford, na Inglaterra. Percorreram 8.500 quilômetros, atravessando o Atlântico e o Mediterrâneo, reabastecendo no ar em pleno voo, e entregaram, na maior operação, já confirmada com a bomba, as GBU-72 diretamente na entrada dos bunkers iranianos no litoral do Estreito de Hormuz. A GBU-72 não é uma bomba comum. Ela pesa 5.000 libras, mais de 2 toneladas, mas o peso é só parte da história. Ela carrega uma ogiva penetradora combinada com um sistema de guia por GPS e navegação inercial, o que permite que seja lançada a uma distância segura e ainda assim acerte o alvo com precisão. Estima-se que ela penetre mais de 30 metros de terra compactada e quase 7 metros de concreto sólido antes de detonar. Quando detona lá dentro. O bunker não protege mais nada. Ele vira uma armadilha. E essa bomba é diferente das outras que compõem o arsenal americano. As outras só podem ser carregadas pelo bombardeiro furtivo B-2 Spirit. Já a GBU-72 pode ser lançada pelo B-1B Lancer, que carrega até 12 delas por missão. Estamos falando de 12 bombas capazes de destruir bunkers subterrâneos em um único avião, que decolou da Inglaterra. Além de destruir os lançadores, o CENTCOM, o Comando Central das Forças Armadas Americanas, também atacou os radares e os sistemas de inteligência que guiavam os mísseis iranianos. O almirante Brad Cooper, comandante do comando, confirmou: os Estados Unidos não destruíram apenas as armas, destruíram o olho que enxergava os navios, o cérebro que calculava a trajetória e o nervo que transmitia o comando de disparo. O sistema inteiro foi cegado. Mas os bunkers eram só uma parte do problema. As lanchas rápidas ainda operavam. É aqui que entra uma das histórias mais inesperadas de todas.